que Lídia está aí bem pertinho de Saulo também, né? Eu quero desejar uma boa tarde a você, Lídia. E outro fato me chamou muita atenção nas declarações de Arnaldo, porque ele falou o seguinte: Saulo queria ser o vice. Eu que defendi o nome de Lídia. Como é que você enxerga essa declaração? Você sabia, né, desse interesse de Saulo, de fato, dele ser o vice? Porque o que muitas pessoas me perguntaram é o seguinte: Belinha, parecia, quando Arnaldo fala aquilo, que Saulo não queria que Lídia fosse a vice na chapa. Como é que você enxerga tudo isso? Boa tarde. Boa tarde, Belinha. Boa tarde a todos que estão aqui no estúdio, ao pessoal ali fora. Um grande abraço a você que está nos escutando e assistindo pela rádio. Bom, Belinha, como todos sabem, eu acredito que foi no mês de março, como Esperança não tinha candidato a prefeito, Saulo falou: vou ser candidato. Sim. Veio para a rádio, a gente fez pesquisa, enfim, e isso nasceu o desejo de Saulo para prefeito. E foi assim que começou toda a história do grupo do Time do Bem. Então, em primeiro momento, o grupo era Saulo. O candidato a vice era Saulo. Mas até Saulo pensou: estou como advogado, não vou ter como advogar. Então, vai Lídia. Eu já vim de 2 eleições que, graças a Deus, o povo já tinha acolhido. Ganhei 2 vezes as eleições do Conselho Tutelar, com uma votação muito boa. Então, o povo confiava na minha pessoa. E assim foi decidido entre a gente que seria eu a candidata a vice-prefeita. Quando se fala em Saulo, porque realmente o grupo, o candidato seria Saulo candidato. E depois a gente conversou com todo mundo que está aqui e foi decidido que eu seria candidata a vice-prefeita. Lídia, muito cirúrgica em sua resposta, mas a gente volta e usa até as próprias palavras do Arnaldo diz. O desapego do governo é muito difícil. A última entrevista ele deixou muito claro isso. Então, quando a gente desapegou, não foi no momento que a gente teria só uma conjuntura política. Saulo já tinha dito também que não iria seguir com o prefeito. Então, a gente começou a entender que aqueles movimentos que estavam acontecendo era favorável a isso. Claro, a gente sabe aí que não tem como negar que a campanha de Lídia, e repito, eu particularmente, a campanha de Lídia, a última campanha para Conselho Tutelar, para mim foi uma das mais bonitas de todas as 5 que nós disputamos. Foi uma campanha assim de entender, meu Deus, verdadeiramente existe um sentimento de mudança e esperança. E com isso, naturalmente, foi feita uma qualitativa, né, Saulo? A gente sabe muito bem disso. Saulo sempre foi o candidato da gente naquele instante, mas aí a gente percebeu que existia um sentimento que nós mesmos colocamos para a população quando a Lídia foi candidata, e a Quali mostrava isso. E por que não entender que a ciência pode nos ajudar? E deu tudo tão bem certo. Agora, eu, particularmente, vejo a distorção das palavras. Quando se trata, e se ganhasse? E se ganhasse, como seria esse tratamento com a gente? E se a gente não tivesse dito que não era Lídia? Será que teria conjunturado? Ou teve que impor isso? De forma alguma, Belinha. A gente estava conjunturando, estava tentando entender o que era melhor para a Esperança. E continuamos fazendo nesse sentido. Entender o que a Esperança precisa. Se amanhã for Matheus, Pingo, Saulo, Patrício, quem for, vai ser assim. Vai ser aberto ao público, vai ser aberto. Porque a gente não vai botar de igual lá dentro ninguém aqui. Acabou com isso. Acabou. E se já se passou o tempo de a gente determinar algo nessa natureza, que tem que ser dessa forma, e acabou. Isso não existe mais. Esperança vive outro momento. Belinha, eu queria ser o candidato a prefeito. E um dos dias mais tristes que eu tive nesse ano da eleição foi quando eu tive que... Juntei meus amigos, que não são poucos, juntei eles para anunciar que eu não seria mais candidato. Então ali eu disse, isso não é um adeus, é um até breve. Eu disse lá. E não tinha vaidade de ser vice. Por quê? Porque eu tenho até um colega advogado que ele era vice em Fagundes. E ele me dizia da dificuldade de você sendo vice, você fica impedido de advogar. E qual o jeito que eu mais ajudo o povo de Esperança? Advogando, através. Então, quando disseram que uma mulher seria bom demais na chapa, eu fui um dos que concordei de imediato. Eu disse, então, Lídia, dá certo demais, minha esposa, dá muito certo. Agora, dizer que eu quis me impor, meu Deus do céu, quem me conhece sabe, aí eu não tenho vaidade, não. Eu não gosto nem da vaidade, nem dessa questão da... Eu não gosto nem que me chame de doutor,
Pingo briga muito comigo. Quando você for falar Saulo, bota doutor Saulo. Eu não gosto nem disso. Quanto mais impor meu nome. Foi feito em acordo, tava doutor Matheus, tava Pingo, tava Arnaldo, tava o Gordo, irmão, Arnaldo. E disse que se for para ser líder, se é bom, coisa, eu não vou deixar de advogar para ser vice-prefeito. Um dia, se eu deixar de advogar, é para ser prefeito de Esperança. Porque assim eu vou poder contribuir muito mais por Esperança, que até como advogado que sou hoje. Que Lídia está aí bem pertinho de Saulo.